Eu quero agradecer muito o convite de vocês. Denise, muito obrigado pelo contato, pelo convite. Luiz, obrigado pelas palavras. Vicente, João, que prazer falar com vocês, tá? Eu sou aqui de Itapira, interior de São Paulo. Não sei se alguém conhece, já passou por aqui. Tenho 30 anos, trabalho no Museu Histórico da cidade já há 8 anos. Publiquei um livro em 2018 chamado Inverno Escarlate, Vida e Morte nas Trincheiras do Fronte Leste, que fala sobre os combates na Revolução de 32. Então, eu já estou meio que nesse mundo policial, enfim, né, do Exército. Inclusive, falo sobre muitos batalhões da polícia, da Força Pública Paulista que combateu, enfim. Mas sobre o Joaquim Firmino, tá, gente? Para dar uma introdução e depois eu tentar arrumar aqui o microfone. É uma história que aqui em Itapira, até hoje, é comentada por baixo dos panos. Assim. É uma história que foi nitidamente apagada das décadas seguintes do acontecido e que muitos anos depois, um pesquisador tentou trazer isso à tona, nos anos 50, e foi meio que impedido aí pelas famílias, pelos descendentes, né, dos acusados. E ele só conseguiu lançar o livro dele em 2001, ainda de uma maneira meio que muito genérica, né? Então agora eu me debruço sobre esse caso porque é intrigante, é curioso, é terrível. Joaquim Firmino foi assassinado na frente da família. E é uma história que precisa ser contada, porque nós precisamos falar sobre a escravidão e nós precisamos falar sobre esse cara, sobre Joaquim Firmino, um cara que foi contra os seus superiores, né? Por uma boa causa. Ele defendia a fuga dos escravos, né? Ele ajudava esses escravos a desaparecerem, a fugirem. E essa, entre outras razões, levaram à morte do Joaquim Firmino. Ele é conhecido hoje na cidade. A nossa delegacia hoje leva o nome de Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Nós temos uma rua aqui que homenageia e tal, mas essa história ainda é pouco falada e comentada na cidade. Tá? Então, de uns anos para cá, eu venho trabalhando isso com as escolas. Fiz uma exposição no museu, uma exposição que gerou um certo desconforto ainda nessas famílias tradicionais da cidade, mas eu acho que a gente tem que passar por cima disso, né? Claro que de uma maneira educada, sempre me baseando no processo e nos depoimentos colhidos, mas é uma história que precisa ser contada, porque ela mudou os rumos de uma cidade e ela ficou nacionalmente conhecida. Então eu quero falar um pouquinho com vocês aí, trocar uma ideia sobre isso, tá? De uma maneira tranquila. Eu fiquei meio assim, eu falei, gente, eu vou falar com um monte de delegado. Isso é muito legal. Eu vou tirar o microfone aqui e aí vocês podem conversar, tá? Eu vou testar o microfone do notebook. Pois é, esse processo fica na cidade por muitos anos, mas tem um momento, vocês saberão melhor sobre isso do que eu, teve um momento que os processos do século XIX, pelo menos aqui no interior, foram retirados das cidades. Então, o que eu sei é que aqui em Itapira, esses processos antigos foram levados para Jundiaí, e o processo de Joaquim Firmino, que era um processo importante, um processo histórico, foi levado, então, para o museu, acho que é no Palácio da Justiça, né? Está lá no Castelinho. Aliás, vocês sabem disso, sobre esse processo de retirada desses antigos? É curioso. Não. Aqui no fórum a gente não tem nada do século XIX. Nós sabemos que a família do Firmino, em Mojimirim, era uma família abastada, enfim, né? O pai tinha propriedades, ele nasceu, né? Foi bem nascido, digamos assim, e ele recebe, então, esse cargo de delegado que era indicado, né? É claro que a gente tem todo o sistema judicial, né, no Brasil naquele período, mas as cidades eram interior, né, da província de São Paulo. Nós sabemos que ele foi, de certa maneira, indicado. Quem mandava na região, principalmente na cidade, eram essas pessoas que tinham um poder social, político, muito importante. Né? Muitos deles ligados, inclusive, recebendo ordens do Império. Né? A gente tem a família do comendador João Batista de Araújo Sintra, que recebeu a Ordem da Rosa, outros ligados à Guarda Nacional. Mas, enfim, nós temos a informação dele chegando em Itapira, na Penha do Rio do Peixe,
em 1885. E aí, algumas participações dele em atas da Câmara Municipal, ou até mesmo em documentos de cartório, sendo testemunha de uma compra de terreno, ou alguns pedidos e solicitações que ele faz ao governo ou à própria cidade, mas ainda é uma biografia intrigante, assim como a biografia dos acusados. Então, eu me voltei para esse. Esse é o livro que o Giacomo Mandato, né, ele é um memorialista da cidade, publicou em 2001. É um livro interessante, eu conheci o Giacomo, muito amigo dele, mas é um livro que não tem a teoria de pesquisa, né? Ele era um memorialista, ele não era um historiador. Então, e até pela própria pressão que ele acaba sofrendo pelas famílias, né, em todos esses anos, o próprio título, por exemplo, né? É claro que a gente tem Joaquim Firmino, Mártir da Abolição. De certa maneira é uma visão romântica, sim, mas o fato dele possuir escravos não impede que a gente pense da maneira que ele foi um mártir, porque qualquer pessoa podia ter um escravo no século XIX, né? Padre, enfim. Inclusive escravos que guardavam dinheiro e compravam um outro escravo, ao invés de comprar a sua alforria. Porque ter um escravo era um sinal de status. Então, o fato de você ter a mesma coisa, né? Você tem um iPhone de última geração, né? É o status da coisa. E aí eu me debruço sobre essas biografias dos fazendeiros envolvidos, de famílias tradicionais dessa região, e principalmente, claro, de dois estrangeiros que estão na cidade, né? Que é o James Warren e o João, né? O John Jackson Klink. O Klink é um americano, nascido nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que participa da Guerra Civil e vem para o Brasil. Naquele período nós tivemos aí uma grande leva de americanos que vieram para o Brasil, né, para colonizar mesmo, bancados pelo Império, até que a gente tem a criação da cidade de Americana, em Santa Bárbara do Oeste. A grande maioria desses americanos vai para aquela região, mas o Klink, por exemplo, acaba vindo para Penha do Rio do Peixe. E o James Warren, que é um inglês, que vai para os Estados Unidos junto com a família, acaba tendo fazendas, ligado ao Exército Confederado, e depois vem para o Brasil, viaja para o interior do país, né, vai para o Rio de Janeiro, para o interior de São Paulo, e acaba se casando com a filha do tal comendador João Sintra, que era o maior fazendeiro da região, ganha terras, e apenas pelo fato deles serem estrangeiros, né, eles já tinham um status muito poderoso na cidade. E aí eu penso nessa pesquisa justamente essa relação de poderes, né? Todas essas personagens, né, que eram fazendeiros, proprietários de escravos e que tinham interesses tanto nas terras quanto em todas as negociações ali da cidade, políticas e sociais, e do Joaquim Firmino, que também era desse mundo, né? O Joaquim Firmino não era um cara pobre que sobe na vida, não, ele já tinha um padrão legal e que vem para trabalhar na Penha do Rio do Peixe. E é aí que essa trama acontece e que a minha pesquisa se aprofunda de vez, né? Eu sei que o Joaquim Firmino teve um problema aí com alguns fazendeiros que inclusive são acusados por questões de terra, né? E essa participação no Clube Abolicionista de Mojimirim também não agradava em nada esses fazendeiros, né? E aí, além disso, a gente tem a própria biografia da Valeriana, que é a esposa do Joaquim Firmino, que é testemunha do crime e que, enquanto mulher, no século XIX, acaba dando um depoimento, de certa forma, muito brando, né? Ela diz que ouve, né? Eu ouvi a voz de fulano, ouvi a voz de ciclano, mas quem é que ia ouvir essa mulher, né? Sendo que, olha que loucura isso, né? As testemunhas, depois no júri, também tinham, de certa forma, ligação com os acusados. Então, assim, esse crime, eu acredito que foi premeditado, sim. A maioria deles falam que, eu estava passando pela rua e vi aquela multidão, entrei, fiquei perto e tal. Mas foi premeditado, sim, né? E eu acho que eles já sabiam que não ia acontecer nada com eles. Né? Eu ainda tenho alguns buracos profundos nesse quebra-cabeça. Por exemplo, o Joaquim Firmino, no dia que ele morreu, no dia 11 de fevereiro,
saiu o documento exonerando ele do cargo. Mas eu ainda não consegui encontrar alguma fonte que seja, né, que eu consiga acreditar, né, do motivo dele ter sido retirado do cargo. Mas peraí, se ele foi exonerado do cargo, por que esses caras... Será que eles sabiam que ele ia ser exonerado? E os próprios policiais que estavam na cadeia, veja bem, a rua que o Joaquim Firmino morava era a principal rua da cidade. A atual Rua Francisco Glicério, chamada de Rua do Comércio. E a Francisco Glicério fica a 2 quarteirões da praça, né, da Praça da Matriz, onde ficava a Casa de Câmara e Cadeia. Ou seja, é muito perto, né? E eu acredito que esses soldados que estavam na cadeia ali, né, estavam servindo à noite, podem não ter ido até a casa porque, segundo os depoimentos, tinha muita gente na rua. Era muito barulho, muitos tiros para o alto, uma algazarra. Alguns dizem 100, alguns dizem 200, 300 pessoas. Nós sabemos que era muita gente. E eu acho que em 2, 3 soldados ali, eles não tiveram nem como fazer alguma coisa. Né? É claro que aí, o subdelegado e depois, 2 dias depois, um outro delegado já é indicado para a Penha do Rio do Peixe, tomam as providências ali, né? Aconteceu uma loucura na cidade, mataram um delegado, e aí eles pedem para a Câmara, por exemplo, manter os lampiões acesos na cidade durante toda a noite, porque ele era apagado, né? Por volta da meia-noite, 1h da manhã, e a cidade empolvorosa com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, silenciosa. A cidade vizinha de Mojimirim, que era a cidade que o Joaquim Firmino nasceu, teve muito mais expressões, assim, né? Mais sentimento em relação à morte dele do que a Penha do Rio do Peixe. Justamente, segundo a minha visão, por esse envolvimento, por esse emaranhado de envolvimento dos acusados. Né? Então, eu acredito que, segundo sua pergunta, não sei se eu estou conseguindo respondê-la, né? Não, tá sim, tá muito claro, professor, muito claro. Eu acho que existia um certo receio desses soldados de tomar alguma atitude, tanto pela quantidade de pessoas, quanto até mesmo pelos envolvidos. Eu acredito que o Joaquim Firmino tenha sofrido ameaças anteriores, incluindo esse processo, né, essa tentativa de processo aí do ano anterior, e que ele já tinha, né, umas tretas aí, já tinha umas brigas com alguns dos acusados. Quer dizer, é uma pessoa de princípios, né, que defendia posições, né, pelo que o senhor está colocando aí na pesquisa, não é uma pessoa que cedeu à pressão da elite dominante aí, né? Não, em nenhum momento, porque ele enfrentou isso abertamente. Né? Nós tínhamos o clube abolicionista em Mojimirim, e é claro, imagina, né, uma cidade pequena. Se hoje isso ainda acontece, imagina há 130 anos atrás. É claro que as pessoas sabiam que ele participava. Em Mojimirim, a própria Gazeta de Mojimirim tinha o seu viés abolicionista e publicava matérias e textos referentes a isso, né? E aí você tem algumas publicações da região, né, do próprio interior de São Paulo, dessa imprensa abolicionista, que metia o pau mesmo nesses fazendeiros, né? Então, assim, de uma certa forma, a participação dele era aberta, e eu acho que ele teve essa coragem, sim, de enfrentar e acabou pagando com a vida, né? Eu acho que não teria, conhecendo o pouco que eu conheço sobre essa biografia do Joaquim Firmino, eu acho que ele não agiria diferente. E ele, inclusive, teve essa coragem de ficar na casa dele, né? É claro que ele não sabia, mas, pô, tava a esposa, os filhos dele dormindo na mesma casa, né? De madrugada, né? Na noite do dia 11, esses revoltosos, né? Esses assassinos, então, esse bando de pessoas se reúnem num bairro próximo, do bairro do Cubatão, passam a noite tomando cachaça, enfim, se preparando e sobem a cidade de Itapira, o centro é no alto, né? Por isso até a Penha do Rio do Peixe, que nós temos um platô, e embaixo o Ribeirão da Penha, enfim, ligado ao Rio do Peixe. E esses caras sobem para o centro da cidade e cercam a casa do Joaquim Firmino de madrugada. Invadem essa casa, destruindo tudo, quebrando móveis, quebrando janelas, disparando tiros e tal. Uma coisa curiosa que eu acabei citando no começo, né? Eu fiz a exposição O Crime da Penha no Museu Histórico de Itapira, em 2016. E peguei... Aliás, eu tenho uma cópia aqui
do processo, tá? Esse é o livro 1, é uma cópia xerocada, enfim, mas tá tudo aqui. Inclusive, quando eu fiz essa exposição em 2016, teve um promotor aqui na região que foi lá conhecer, que aliás é um tema que interessa muito, né? Esse mundo de advogados, enfim, delegados, né? E aí essa pessoa foi até o museu e conseguiu para mim uma cópia digitalizada do processo, que eu não tinha ainda. E aí eu recebi esse CD, que foi muito bom, me ajudou muito. E nesse processo de transcrição, né, porque aquelas letras do século XIX é meio difícil, né? Às vezes você tem que fazer cambalhota para conseguir entender. Mas enfim, aí nessa exposição foi um senhor, né, um dentista aqui da cidade, o seu Bento Pereira da Silva, no auge dos seus quase 90 anos, e ele é neto de um dos acusados. O acusado Olegário Pereira da Silva, um fazendeiro, escravagista, poderoso na época. E o Bento conheceu o avô, conheceu o Olegário. Veja como a história, né, é transição, não é momento, é transição. O Joaquim morre em 88, a esposa continua vivendo até os anos 20. Os filhos continuam vivendo, né? E esses acusados, por exemplo, vão falecer, vão morrer lá em 1930, 1940, os filhos. Eu imagino que o Giacomo tenha passado, né, nesse processo de pesquisa dele. E aí o Bento me diz, não, eu conheci meu avô. E meu avô falou que não era nada disso, contava para os meus pais e tal, que o delegado caiu da janela, quebrou o pescoço e morreu e tal. E isso entra em tudo, por exemplo, na situação da Valeriana, que continua vivendo na cidade, quase 30 anos depois, junto com esses caras que estavam na Câmara dos Vereadores, que eram donos de fazendas, de empresas, enfim, né, pessoas poderosas, como eu disse, e que fizeram com que o nome da cidade fosse trocado. Ou seja, essa é uma história muito poderosa. O próprio processo, né? É claro que, enquanto historiador, né, eu tenho uma visão de ler esse processo. Vocês que têm muito mais experiência com questões processuais do que eu, devem também ter a sua técnica de leitura, enfim. A gente não pode acreditar em tudo que está, né? Não deve mesmo. Não tem como. Não, assim, você pega, inclusive das filhas, das escravas. Pô, tem depoimento das 2 escravas do Joaquim Firmino lá. Quem é que, em 1888, né, ainda 3 meses antes da abolição, quem é que ia dar algum valor para o que a escrava falou? Porque a esposa falou e para a criança falou. Ainda mais quando os acusados contratam o Brasílio Machado, que é o melhor advogado da época, que cobrou uma fortuna na época, e que era um orador incrível, né? Eu acho que ele foi professor da faculdade de Direito, enfim. Pô, esse cara vem, né? O cara da capital, delegado, aliás, desculpa, delegado, tem muito delegado. O advogado, né, da capital, né? O advogado da capital com essa oratória. Esse cara deve ter, assim, arrasado no júri, né? Quem é que ia falar alguma coisa? E aí eu trago para vocês aqui mais uma curiosidade, que é essa edição original, né? Chamada O Processo da Penha, deixa eu ver, do Brasílio Machado, 1800. Nossa, que bacana. Isso é maravilhoso, é um impresso, né, feito pela tipografia do Diário Popular, onde o Brasílio Machado traz, então, a defesa desses acusados. E aí ele pesa, claro, na questão de que o Joaquim Firmino tinha escravos, né, de que não era bem assim, que os caras eram... Desqualificando a vítima, né? Claro, claro. Né? Ele praticamente fala que foi o Joaquim Firmino que se matou ali com esses caras, né? Então nós temos ainda um pouco de acesso a esse material. Mas eu ainda estou assim, na luta para muitas outras coisas. Eu gostaria de conseguir, por exemplo, informações que saíram da Penha do Rio do Peixe e foram para a capital, né? Esse pedido do Klink, que 2 anos depois, em 1890, virou o intendente da cidade, né? Ou seja, era quase prefeito da cidade, e o cara foi diretamente acusado, e ele foi lá e depois e tal. Alguns deles ficaram até presos na cadeia, mas saíram logo, assim. Foi um processo rápido, eu não sei se isso era muito demorado no século XIX, mas questão de meses.
Eles foram julgados e absolvidos, né? E se mantém no poder. E aí o Klink vai lá e entra com esse pedido, então, de mudança do nome da cidade, dizendo que era uma coisa horrível, que a Penha do Rio do Peixe ficou marcada no Brasil inteiro. Claro que crime absurdo, né? Você matar uma pessoa na frente da família dela de madrugada, né? De surpresa. E o Klink acaba morrendo logo depois disso. Então, assim, são muitas lacunas que eu estou tentando preencher, tá? É uma pesquisa apaixonante, e eu acho que é uma história apaixonante, tanto pelo Joaquim Firmino, que uma figura assim maravilhosa, né? 3 meses antes da abolição, gente. Nós sabemos que a princesa Isabel teve conhecimento dessa história. Os jornais da capital, do Rio de Janeiro, todos divulgaram essa história. Ou seja, o Brasil inteiro ouviu falar sobre o crime da Penha e sobre Joaquim Firmino. E eu acho que é tão injusto hoje, 130 anos depois, com tanta discussão sobre racismo, né? A gente evoluiu tão pouco de 1888 para cá, que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, sim, falar ainda sobre escravidão, falar sobre preconceito racial, que é terrível, e falar sobre o Joaquim Firmino, que, entre tantos outros, né, com tantos negros que foram, que se rebelaram também contra essa opressão que é a escravidão. Ou seja, eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente está no topo da onda, assim, e felizmente ou infelizmente é um momento ótimo para que a gente fale sobre isso. Curiosamente, não é? Ele teve filhos que faleceram jovens, teve uma filha que teve uma filha, né? E inclusive em 1988, no centenário da abolição, ela esteve na cidade, participou da inauguração de um marco lá sobre Joaquim Firmino e tal, mas ela acabou morrendo também solteira, já idosa. Ele não teve uma linhagem de descendentes, né? Tem aí sobrinhos, netos e tal, mas uma linhagem direta nós não temos. Então, assim, depende de nós contar essa história e manter a figura de Joaquim Firmino acesa e viva, né? E esse exemplo que ele deu, sim. Eu acho que a imprensa abolicionista trabalhou perfeitamente a imagem do Joaquim Firmino como uma camisa de sangue mesmo, né? Para falar, olha o que está acontecendo. É claro que a gente tinha 300 anos de assassinato, de discriminação, né, com o povo negro, mas o Joaquim Firmino também é um exemplo desses, né? E também, segundo a fotografia e relatos, tinha seus traços negros também, né? É claro que ele não devia ser negro, descendente de escravos, mas ele era, sei lá, pardo, né? Aqui a foto. Olha, Vicente, infelizmente, pouquíssima coisa sobrou. Pouquíssima coisa sobrou. Eu tenho um exemplo aqui, que eu separei para vocês, de um documento, né, como eu disse, de compra de terreno, tá? Em que o Joaquim Firmino participa enquanto testemunha. Deixa eu ver se dá para ler aqui. E aí eu tenho aqui uma carta, que foi, inclusive, citada no processo. É um papel original do Joaquim Firmino, timbrado, né? Ou seja, interessantíssimo e muito poderoso, assim, toda vez que eu estou com esse documento em mãos. Então a gente tem essa carta, eu estou com a luz aqui atrás, mas acho que dá para... Então nós temos aqui o Joaquim Firmino, né? Barreiro, deixa eu ver se dá para ler aqui, Barreiro, que é provavelmente a fazenda, não sei se é a fazenda que ele morava, porque ele morava no centro da cidade, se ele tinha alguma ligação com essa fazenda, tá? E aí nós temos aqui, então, a caligrafia do João, uma carta endereçada. É uma carta endereçada ao outro Joaquim, que é o Joaquim da Cunha, também da Cunha, tá? Mas não eram parentes. E é interessante, porque essa carta, a única que sobreviveu até hoje, pelo menos até quando eu consegui encontrar, o Joaquim Firmino reclama, enfim, não sei se vocês assistiram o vídeo, mas da reportagem, eu fiz uma reportagem com uma TV regional aqui, eu acabo lendo um trecho dessa carta. E o Joaquim Firmino reclama de um escravo, desse Joaquim da Cunha, que estava ali, né, rodeando a casa dele à noite,
talvez de olho nas escravas dele e tal. Essa carta é muito interessante, né? E é intrigante também, porque o Joaquim Firmino está reclamando que o escravo do vizinho está rodeando as escravas dele ali, né? Então, isso seria um sentimento protetivo, assim, uma proteção para com suas escravas, né? E é muito curioso. Eu vou colocar essa carta na íntegra no livro, sem dúvidas. E aí está aqui. Ele começa a carta desejando saúde, paz, felicidade e gordura. É isso que ele deseja para o vizinho dele, para o Joaquim. E aí a gente tem aqui a assinatura do Joaquim Firmino. Aqui na carta. Joaquim Firmino de Araújo Cunha. E, curiosamente, ele não é muito citado, por exemplo, no jornal da Gazeta de Mojimirim, que era um jornal abolicionista. Você não encontra muita coisa sobre ele. Nós sabemos que ele tinha essa participação pelo processo, né, a participação nesse clube abolicionista pelo processo, por algumas matérias de jornal, mas não tem informação direta sobre o próprio clube ou sobre as pessoas que participavam disso. Então, o Joaquim Firmino continua sendo assim uma figura curiosa e misteriosa. Assim. Se eu não me engano, tá? Existe muita documentação. A gente tem no museu alguns livros, assim, tem uns 12, 13 livros do cartório da cidade, então, com registros de compra e venda de escravos, desde 1860. São recibos assim pesadíssimos. Você vê família sendo vendida, pai, mãe e filhos, crianças de 12 anos de idade, enfim. E o Joaquim Firmino aparece em 4 ou 5 ocasiões como testemunha. Eu nunca encontrei um documento do Joaquim Firmino adquirindo algum escravo. Pelo menos nos livros que existem no acervo do museu, tá? Gente, muito obrigado pelo convite, por esse papo. Eu falo muito, tá? É que tem muita informação mesmo. E obrigado, João, Vicente, Luiz, Denise, obrigado pelo contato. Eu estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Como eu disse, vamos contar essa história, vamos levar essa história para o Brasil inteiro. E obrigado pelo apoio de vocês, pelo contato. Tá? Vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, estou à disposição. E obrigado pelo convite, Luiz. Sem dúvidas, teremos um lançamento. E vamos fazer uma exposição lá no Museu do Crime, muito bacana, né? Isso é muito legal. É Museu do Crime. Muito bacana. E, aliás, eu sou curioso para conhecer esse museu. Conheço vários museus em São Paulo, mas ainda não conheço o Museu do Crime. Então, eu quero uma visita VIP lá com vocês, hein? Quando toda essa loucura passar. Boa noite, bom feriado para vocês. E qualquer coisa é só me chamar aí. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.